A quarta característica do avivamento, nesse texto aqui, versículo 16 a 18. Eu uso a palavra aqui, transformação. A quarta característica do avivamento que nós vemos é a palavrinha transformação. Eu já ouvi muitas vezes o pessoal dizendo, mas como pode, né, o Brasil com tantos cristãos, 40 mil cristãos e tal, tantas pessoas buscando a Deus, e parece que a gente não vê a mesma transformação, não é verdade? E aí tem duas coisas que pode ser uma resposta para isso. Primeira resposta pode ser que o evangelho é outro, não é o evangelho da transformação. Como é que a pessoa vai ser transformada se o evangelho que está sendo pregado é outro, não é o da Bíblia? Um tempo atrás, uma pessoa congregou conosco, e aí, um certo tempo, não lembro exatamente como, ele me procurou e falou, pastor, eu preciso falar uma coisa. Eu falei, fala. Eu congregando aqui, eu percebi que eu estou muito corrupto. Eu falei, nossa, né? E gente que já congregava em outros lugares. Aí eu fiquei assim, quase que eu não perguntei não, mas lá você nunca ouviu nada sobre corrupção? E enfim, aí depois veio a história que eu não vou contar. Talvez não está havendo transformação, porque não está pregando o evangelho da transformação. Um outro detalhe é, talvez não haja transformação, porque, olha o que eu vou dizer, é uma igreja sem Jesus. É uma igreja sem Jesus. Léo, mas pode existir igreja sem Jesus? É isso que a gente vê, por exemplo, lá em Apocalipse, nas 7 igrejas que é apresentado em Apocalipse. Se vocês não se arrependerem, eu vou sair do meio de vocês, vou tirar meu candelabro daí, a minha presença será retirada. Nossa, mas está lotado, está isso, está aquilo. Está lotado por algum motivo. O que vai caracterizar o avivamento, gente? A quarta aqui é a transformação. O que eu estou ouvindo, o que eu leio, o que eu vivo aqui na igreja, tem me transformado? Não estou dizendo para virar perfeito, senão você já podia ir para o céu. Quem tiver perfeito, fala aí que a gente vai orar agora e dizer, pode levar a Jesus, está pronto. Melhor pedir ele para voltar, né? É mais gostoso do que a gente ir assim. Gente, a característica é transformação. Isso precisa acontecer nas nossas vidas. E glória a Deus, porque olha para você mesmo. Quantas coisas já foram mudadas na sua vida? Vamos ser sinceros, né? Não falsa modéstia, mas com humildade. A gente olhar para a nossa história e ver que muitas coisas, está até pingando aqui, chuvas de bênção também aqui. Muitas coisas foram transformadas na nossa vida. Amém, gente? Vamos notar aqui mais. Aí o versículo 16, ele chama dizendo o seguinte: lavem-se, removam e parem. Olha os verbos aqui: lavem, removam de vocês e parem. Há coisas que eu preciso parar de fazer. Sem delongas, simplesmente tem coisas na nossa vida que a gente precisa parar. Mas eu não consigo ainda, ok, mas eu reconheço que eu preciso largar, que eu preciso parar, que eu preciso mudar. Deus não tem problema com o pecado, Ele tem problema com o pecador que não quer se arrepender. Tem coisas na nossa vida que precisam ser removidas, que precisamos parar, mudar nas nossas vidas. Versículo 18, ele diz outra coisa: coisas que eu preciso parar de fazer e depois coisas que eu preciso aprender a fazer. Aí o versículo 16 ele vai dizer, aprender a fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Na terceira idade o pessoal perguntou assim, o que você quer para esse ano? Eu falei, eu quero fazer o que precisa ser feito e fazer do jeito certo. Então muitas coisas estamos fazendo do jeito certo. Isso é bom. Ele pede para nós, aprendam a fazer o bem, a fazer o que é certo. Busquem a justiça, olha só, buscar ser justo. Não está mandando aqui a igreja buscar um poder político opressor.
Nós somos a maioria evangélica. Como eu já ouvi muitas vezes. Não. Está mandando a gente buscar a justiça para todos. Não pensar em nós. Está mandando aqui acabar com a opressão, gente. Acabem com a opressão. O que é isso? É aquela minoria sem voz que é oprimida. Quando você vê religiosos, inclusive denominados também de cristãos, queimando os templos de outras religiões, isso é opressão. Isso é falta de transformação. Isso é falta de vida com Deus. Quando nós vemos a desigualdade acontecendo e ficamos calados, isso é falta de vida com Deus. E aí ele diz ainda, lutem e defendam o direito do órfão e da viúva, daqueles que não têm acesso, daqueles que estão privados de justiça, de acesso. Lutem pelo direito daquele que precisa. Olha o que está pedindo aqui, gente. E aí a gente viu a tragédia lá no litoral norte, né, na Barra do Saí. E aí a gente tem que transformar o ouvido num pinico, me desculpe o termo, em ouvir cristãos dizer que isso é o juízo de Deus, porque o povo queria celebrar o carnaval. É até difícil de falar isso, né? Chega a dar náuseas. Gente, que interpretação é essa? Não é esse o Deus da Bíblia. Não é esse o Deus da Bíblia. As casas que caíram foram as casas daqueles que não têm, foram lá trabalhar, construir as mansões dos que têm dinheiro. Eles não tiveram acesso, constrói lá nos morros, porque foram levados para lá porque tinha trabalho. E aí toda essa situação que a gente vive de desigualdade, e eles vão para lá morar naquele lugar, área de risco, não devia, mas vai para onde? E aí temos toda essa problemática. A voz da igreja devia ser o quê? Protestar contra isso. Mas aí você vê igrejas lotadas, uma multidão se dizendo, adorando a Jesus. Dizer que é juízo de Deus, por causa de carnaval, por causa daquilo. Quando eu olho na palavra de Deus, que o Jesus, que nós vemos na palavra de Deus, largou o céu, largou a glória e morreu por nós quando éramos pecadores. Romanos 5,8, e eu poderia citar inúmeros textos na Bíblia. Ouvi pessoas dizer que o Nordeste é um estado mais pobre por causa da idolatria do nordestino. É tanta ignorância que você não sabe que o estado do Rio Grande do Sul tem muito mais idolatrias e aspectos de outras religiões do que o Nordeste. Mas é essa igreja, esse povo que não vive o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro avivamento, que não se transforma, que não foi transformado por Deus e quer falar em nome de Deus. O Senhor pede para nós aqui, que essa igreja transformada é a que luta. Não está errado você ter o acesso. Eu lembro de uma época que eu estava fazendo um curso de pós-graduação de teologia, e tratando dessas questões, e a gente fica meio em crise, né, porque o acesso que a gente tem hora que dá vontade da gente vender tudo, né, como faz algumas correntes no meio romano, com os beneditinos, franciscanos, e poder servir. Ele fala, olha, o nosso papel não é, se você fizer isso, você vai ser mais um necessitado. O que a gente tem que fazer é usar o acesso que nós temos, as condições que nós temos, para dar também o acesso e a condição ao outro que não tem. E aquilo ajudou a colocar minha cabeça um pouco no lugar. E eu louvo a Deus por uma igreja pequena como essa, que tira dinheiro do caixa, que não faz apelação nenhuma, que sustenta missionário em campos, que faz ação social, que ajuda pessoas necessitadas, coisas que vocês não sabem e não precisam saber, porque não vem ao caso, cabe àqueles que estão cuidando. É isso que Deus quer de nós. É essa transformação que o Senhor quer de nós. Amém, gente? Essa igreja de muito terno, ainda bem, agora já até mudou, né? Por isso que eu sou anti-terno, tá? Do colarinho branco, onde a corrupção está na política, mas também está dentro das igrejas. Poderia citar cada caso para você,
você ia sair daqui assustado. Quem está atrás de muito terno, muita proteção, muito palavreado difícil, está tentando esconder alguma coisa. O Jesus que a gente vê na Bíblia não era um Jesus parecido com os fariseus, cheio de protocolos, era um Jesus no meio do povo. Tanto no meio do povo que para poder identificar ele, Judas teve que ir lá dar um beijo para identificar quem era Jesus, que nem sabia que estava tão no meio do povo, Jesus. Não pode haver um cristianismo, não pode haver cristão que seja desumano. Sabe aquele nominho lá que a gente usa HDN no grupo? É isso, humano de novo. Se a gente fosse dar um outro nome para conversão, se a pessoa me perguntasse assim, mas o que é ser cristão? Por que você faz parte da igreja? Fala, ser cristão é você se tornar um ser humano novamente, completo como Deus te fez para ser. Nós não podemos ver um cristão que glorifica a Deus, aleluia, glória a Deus, e xinga o outro, abusa do outro, rouba o outro, etc, etc, etc. O outro faz maldade, mas não da gente. Não há cristão desumano, não há espiritualidade sem luta contra a desigualdade. Se há desigualdade, está faltando espiritualidade, está faltando a ação da igreja. Igrejas enormes, templos luxuosos, oprimindo as pessoas que querem comprar a bênção. E aí tem oferta para todo tipo de coisa, ele tem que comprar, dá para tudo, dá para cadeira, dá para não sei o que, ele dá o dízimo, dá oferta, tanta coisa, oprimindo as pessoas, enganando elas em troco de bênção, e os tolos, que também são gananciosos, estão ali fazendo e seguindo esse movimento todo. Só que com isso quem perde é o reino de Deus, porque o que ele está querendo é essa transformação de pessoas que são transformadas e lutem para transformar o outro, para ajudar o que precisa. Mude em sua vida e leve uma mudança para a vida de outras pessoas. Não há espiritualidade sem luta contra a desigualdade. Não há conversão sem transformação. Não há conversão sem transformação. A gente precisa caminhar nesse processo. Amém?